Probleminha para vocês aí. Vamos ver. O que tem o Banco Imobiliário a ver com São Mateus? O problema é uma coisa chamada desigualdade, tá? Desigualdade. O que é isso? Então, desigualdade é assim. As 8 pessoas mais ricas deste mundo nosso têm o mesmo dinheiro que as 3,5 bilhões de pessoas mais pobres deste mundo, tá? Isto é desigualdade. Legal. Isso aí, muita gente diz que é um problema do capitalismo, né? Tá bom, vamos dar uma olhadinha nisso um pouco mais profundamente. Primeiro, alguém já jogou Banco Imobiliário aí? Banco Imobiliário é um jogo de dados, ou seja, com uma certa aleatoriedade, um pouco de estratégia, mas na maior parte do tempo, dado, depende do dado que você tira. E todo mundo começa igual, e no final do jogo você tem um que tem tudo, e todos os outros que tem zero, tá? Desigualdade causada pelo jogo, a regra desse jogo. Será que isso tem algum outro lugar? Aparece em outro lugar? Aparece. Aparece no tamanho das árvores de uma floresta. Algumas poucas árvores serão as maiores de todas. E isso acontece no tamanho das estrelas. Algumas poucas estrelas terão quase toda a massa disponível de matéria. Agora, olha que legal. Você pega um esporte chamado hóquei, né? Hóquei no gelo. O número de gols também tem essa distribuição desigual. Quer dizer, tem alguns marcadores que fazem a maioria dos gols. Discos ou CDs, né? Hoje em dia CDs vendidos, DVDs vendidos por um autor de música, tá? Tem alguns poucos autores de música que vendem uma enorme quantidade de discos. Desigualdade. Essa desigualdade, ela é explicada matematicamente, tá? Não vou ficar perturbando vocês, mas o princípio de Pareto. Tem uns caras aí da matemática que foram estudar esse negócio e viram que essa desigualdade ela ocorre naturalmente. Tanto faz o assunto que você está falando. A distribuição é desigual, com alguns poucos elementos tendo muitas ocorrências do evento e muitos elementos com poucas ocorrências de evento. Vamos um pouquinho mais. Quando você tem uma sociedade onde todo mundo é rico, Suíça, você tem pouca violência. Quando você tem uma sociedade onde todo mundo é pobre, pouca violência também. Quando você tem uma sociedade que tem diferença, desigualdade, você tem violência. Quanto mais desigual, mais violenta a sociedade. Porque o cara que tem menos precisa de status, e como ele não consegue status por posição de dinheiro, ele consegue status por agressividade. Então você tem aumento da violência, que é uma coisa que acontece aqui no Brasil. O que isso tem a ver com São Mateus? Jesus Cristo contou uma parábola, chamada Parábola dos Talentos, né? O Senhor vai viajar, dá 10 talentos para um servo, 2 talentos para um outro servo e 1 talento para o terceiro. Quando ele volta, o que tinha 10 aplicou e conseguiu 20. O que tinha 2 aplicou, conseguiu 2. E o que tinha 1 guardou e continuava com 1. E o Senhor, então, tirou aquele 1 do que tinha 1 e deu para o que tinha 10. Né? Essa parábola é antiga, Jesus Cristo contou isso há uns 2000 anos, né? E a matemática referenda esse princípio e esse modelo. Então, quando a gente fala de uma sociedade meritocrata, né? Quando você fala em meritocracia, você vai ter que poucos terão muito, muitos terão pouco. Você vai ter o quê? Geração de violência para a obtenção de status. Dá para falar mais um monte de coisa, mas
Já dá para você pensar um pouquinho aí. Tchau, pessoal.